Olá, está começando o Multiplix Notícias a semana. A partir de agora, você vai rever as reportagens que foram destaque nos últimos dias. Não é novidade que a pandemia do novo coronavírus mudou a vida e a rotina de muita gente. E uma dessas mudanças foi em relação à qualidade de vida. Com o momento conturbado, muitas pessoas migraram para o interior do estado, em busca de novos ares e tranquilidade. A ideia de morar no interior, sem pressa, com mais tranquilidade e qualidade de vida, vem ganhando cada vez mais força. E durante a pandemia, o que não faltaram foram exemplos desta migração, como o caso do Renan. Antes de Friburgo, a gente morou no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e a gente sempre teve essa vontade de ir para o interior, enfim. E acho que a pandemia deu uma acelerada no processo. Desde a metade do século XX, era muito comum o êxodo rural, a saída das pessoas do campo para as cidades grandes. Hoje em dia, esse cenário mudou e é muito comum observar a vinda de pessoas da cidade grande para as cidades do interior em busca de uma vida melhor. Eu sempre tive vontade de morar no interior para ter uma vida mais calma, ter mais qualidade de vida. E eu estava trabalhando na época numa construtora, num ambiente corporativo muito pesado. E aí, com a pandemia, a gente terminou tendo muito home office. Ter mais segurança e uma vida saudável são as principais causas que fazem com que as pessoas decidam mudar para as cidades menores. A principal dificuldade que eu achava em morar no Rio de Janeiro era a violência. Eu acho que todo mundo que mora lá já sabe que esse é um problema recorrente do dia a dia do carioca. E isso foi estopim para eu vir para cá, para Nova Friburgo. A violência é um fator que é muito dramático no Rio de Janeiro hoje em dia. A gente morava num lugar na Zona Sul e a gente presenciava vários casos de violência próximos a gente. E quando perguntamos a quem abriu mão de toda a agitação dos grandes centros se existe algum arrependimento, a resposta é bem clara. Não, eu não me arrependo. Inclusive, eu nem penso em voltar para o Rio. Você vê que aqui em Friburgo não tem essa violência que tem no Rio de Janeiro, né? Então, isso acalma o coração e faz eu ter certeza de que eu fiz uma ótima escolha. Eu faria a mesma escolha. Lógico que tudo é um processo de adaptação, mas para mim é muito mais... É importante ter um espaço para cultivar minhas plantinhas. Agora eu tenho hortinha de alface, tem morango. Essa semana, Nova Friburgo recebeu a visita do governador do Rotary. Na passagem pela cidade, Flávio Alejandro Zarate conheceu um pouco mais sobre os projetos que atendem os friburguenses. Há mais de 100 anos, o Rotary Internacional contribui com pautas sociais. A instituição, composta por cerca de 1.200.000 líderes, atua em todos os países do mundo. Rotary são grupos de amigos que se reúnem para poder fazer apoio à comunidade onde ele precisa. Por exemplo, projetos na educação, em meio ambiente, em geração de renda, em saúde materno-infantil, etc. O governador do Rotary fica no cargo por apenas um ano. Neste período, ele visita todas as cidades que fazem parte de seu distrito. Durante esta semana, a cidade visitada foi Nova Friburgo, que possui diversas ações sociais espalhadas pelo município. Cada cidade possui também governadores assistentes, que ficam responsáveis por apresentar as demandas dos clubes para o governador geral e assim conseguir um suporte maior. Eles levando os nossos projetos para fora e sabendo de que forma acontece, a credibilidade, a transparência dos nossos trabalhos também acarretam fundos internacionais, verbas, sérias, porque nós precisamos das verbas para algumas ações, E são ações coletivas, e essas vêm do Fundo Rotário Internacional, Então são projetos pequenos ou grandes, dependendo das verbas que vão ser aprovados e que passa por ele. Uma das primeiras e mais importantes iniciativas do Rotary foi a erradicação da poliomielite. Hoje vivemos a pandemia do novo coronavírus e, mais uma vez, a instituição contribui para o enfrentamento de uma doença. Nós estamos ajudando intensamente no SOS Raul Sertã.
pegando as necessidades básicas, e a gente está ajudando isso, de insumos, de tudo do que o hospital se faz necessário de uma forma emergencial. Essa é uma das primeiras cidades visitadas pelo governador que iniciou seu mandato no começo do mês. E aqui ele está conhecendo um pouco mais sobre os projetos que atendem a um grande público friburguense. Já visitei vários projetos, estou aqui desde segunda-feira, vou ficar até sexta-feira. Então, cada clube tem projetos específicos e todos os clubes vão me levando a conhecer os projetos mais importantes. Ontem eu visitei a farmácia comunitária. Antes de ontem eu visitei o abrigo para idosos Laje. E além dessas visitas, que são todas controladas, dentro do que são os protocolos de segurança e de sanitária, o resto dos projetos eu tomo conhecimento através de vídeos ou imagens. Há uma comunidade de rotarianos muito ativa aqui em Friburgo. Fechado desde 2009, o Museu Castorina Rodrigues Martins, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, foi reinaugurado. No local é possível recordar a história do povo cabista e as transformações da cidade desde a pré-história. Peças e detalhes antigos que quase se perderam com o passar dos anos, reunidos em um só lugar. A trajetória de Arraial do Cabo, desde a pré-história, agora é relembrada e fica exposta no Museu Castorina Rodrigues Martins, recém-inaugurado na região dos Lagos. Após ficar fechado desde 2009, o museu foi reinaugurado no mês de maio, onde funciona atualmente uma galeria de arte. Depois, o museu voltará ao seu palco original, no Centro Cultural Manuel Camargo, que atualmente passa por reformas. A ideia da exposição surgiu a partir de um projeto museológico voltado para a execução de 6 módulos que contassem a história cronológica do município. Dessa maneira, a gente fala da pré-história do município até a chegada da álcalis na década de 50 e que alterou, de certa maneira, o modus vivendi do povo cabista na época. O museu já começa a receber os turistas e também a população da cidade. É uma forma de manter vivas as tradições que construíram o município ao longo dos séculos. O lugar também tem recebido outras atrações culturais, como apresentações de música e de dança. É gratificante a gente estar recebendo os alunos aqui, né? Porque atualmente essa nova geração só quer tecnologia. Então a gente está mostrando, está passando esse conhecimento do que é Arraial do Cabo culturalmente falando, é fundamental também para o crescimento deles. Para quem quiser conhecer pessoalmente, o museu fica aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 3 às 6 da tarde. O mais importante é que o museu é um local de memória e identidade. Guarda a história do município, seja ele onde for. Geralmente o turista que chega em Arraial do Cabo, ele percebe que Arraial não é só a questão das belas praias, enfim, existem muito mais coisas a se conhecer do que só a questão ambiental. Com a pandemia e o isolamento social, as pessoas ficaram mais tempo na frente de telas, como TVs, computadores, celulares e outros aparelhos. Mas o que muita gente não sabe é que essa exposição pode causar sérios prejuízos à saúde dos olhos. Saiba o que fazer para diminuir esses impactos. As pessoas passam horas em frente ao computador ou à tela do celular, principalmente depois do aumento do home office. Mas o que muita gente não sabe é que a luz emitida por esses dispositivos pode fazer mal para os olhos. Normalmente pisca de maneira involuntária, né, em torno de 20 vezes por minuto. Quando a gente está numa tela, a gente pisca menos. Por conta disso, a gente lubrifica menos o olho. E aí vem as queixas por conta desse ressecamento nos olhos. Que é a sensação de corpo estranho, areia no olho, o olho pode ficar vermelho, ardência, coceira. Então aumentou muito esses sintomas por conta do uso excessivo. Eu trabalho durante muitas horas em frente ao computador e sinto minha vista cansada. Por isso, uso sempre meus óculos. E isso tem sido comum na vida de muita gente. A professora Ana Carolina, por exemplo, começou a ter problemas de visão durante a pandemia. Quando a gente estava fazendo home office, eram cerca de 8 horas na frente do computador com alguns minutos de intervalo entre uma aulinha e outra. Eu sentia muita dor de cabeça,
nossa, muita dor de cabeça. E também comecei a ter fotofobia. E em função das muitas horas em frente a essas telas, até quem não possui nenhum problema oftalmológico optou pelo uso dos óculos só por proteção. Às vezes nem grau tem, mas se usa muito computador, a gente pode prescrever essas lentes que tem filtro para luz azul. E ele vai bloquear 100% essa luz que o computador transmite, né? Essa luz nociva. Então vai diminuir mais o cansaço visual, vai diminuir as dores de cabeça, né? Que as pessoas sentem no final do dia devido a passar muito tempo, né, em frente às telinhas, né? Existem outras dicas que podem ajudar a manter a visão protegida mesmo com o uso das telas. Lembrando que a principal delas é realizar consultas oftalmológicas regularmente. Cada 1 hora de tela, a pessoa para um pouquinho, dá uma pausa, né, em torno de 5 minutinhos. Uma outra coisa que a gente pede também é, enquanto está na tela, né, naquela visão para perto, que gera essa fadiga, olhar para longe. Então, se a gente lembrar de piscar também e olhar para longe, isso faz com que diminua esses sintomas também. E a questão também dos filtros, né? Você pode usar, tem filtro hoje para luz azul, que são os filtros de tela que você pode estar colocando no seu celular, que a gente tem aplicativo para isso também, e as lentes. E o inverno muda a paisagem com as cerejeiras, que começam a florescer em Nova Friburgo e dão um charme especial à cidade. Quem passa pelas ruas, avenidas e estradas se encanta com a beleza exuberante dessa espécie vinda do Japão. É um verdadeiro espetáculo. As cerejeiras estão presentes em Nova Friburgo durante todo o ano, mas é só no período do inverno que elas realmente chamam a atenção. Nesta época, a árvore típica do Japão floresce e dá um charme especial à paisagem. Sua flor, conhecida como sakura, só brota uma vez ao ano e por um período breve de cerca de 15 dias, o que tem um grande significado para a cultura japonesa. A cerejeira, ela representa a peculiaridade da vida, né? O quanto a vida é tão rápida e tão linda, que é exatamente assim que acontece com as cerejeiras, né? No Japão, é comum que na época do florescer das cerejeiras, as famílias se reúnam sob as árvores para um piquenique. Aqui em Nova Friburgo, a colônia nipônica também costuma promover a festa do Hanami, com o mesmo objetivo. Mas com as restrições da pandemia, esse é o 2º ano que a celebração não pôde acontecer. A gente fica, né, com aquela saudade, né? Porque a festa é muito animada, muitos até cobram, né? Então ligam pra gente, quando que vai acontecer, né? E aí a gente fala, bom, esse ano realmente ainda não dá, mas a gente aguarda, né, que espera que ano que vem a gente consiga realizar essa festa. Foram os colonizadores japoneses que trouxeram as cerejeiras para Nova Friburgo e o clima frio colaborou para que a espécie se desenvolvesse nos parques, praças, ruas e avenidas. A muda, ela é bem propícia da nossa região, né? Mais fria, né? Então, quando as sementinhas caem, logo elas brotam e transformam em mudinhas e é fácil o cultivo da planta, né? Ele precisa de um período bem frio, né? A gente conta assim uns 4 dias com a temperatura bem baixa, para que dê um choque térmico na planta e daí elas saem os botõezinhos e logo vem a floração. Neste ano, o Japão é o país sede das Olimpíadas e a tocha olímpica foi desenvolvida no formato da flor da cerejeira, a sakura. Para eles, a árvore é um grande símbolo de sua cultura e motivo de muito orgulho. E não dá para ser diferente, afinal, o rosa das flores misturado ao azul do céu encantam pela exuberância. Castelos de areia fazem sucesso na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. As obras do artista Rafael Gervit chamam a atenção de moradores e turistas e já se tornaram uma espécie de ponto turístico da cidade. Confira! Uma obra de arte que surpreende e atrai olhares curiosos. Todo dia eu passo aqui, todo dia eu quero ver e admirar. É uma beleza, viu?
fotos com famílias, casais apaixonados, motoristas. O castelinho de areia da Praia do Forte, em Cabo Frio, é famoso. Toda hora tem alguém querendo fazer um registro. A obra do artista Rafael Gerviche chama a atenção dos turistas e até mesmo dos moradores. Quem passa aqui pela orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, acaba se surpreendendo com o tamanho do castelo. Ele é tão fotografado pelas pessoas que acabou virando um ponto turístico aqui da cidade. É que nem uma planta, quanto mais eu molhar, mais tempo ele se mantém. Depois de pronto, eu faço com água e areia, muita paciência. Depois de pronto, eu pulverizo por cima água com açúcar, para manter um pouco esse trabalho. Se eu molhar um mês, ele fica 1 mês, 2, 3. As pessoas param, começam a observar o castelo e pegam o celular. É nessa hora que o Rafael já assume o posto de fotógrafo oficial. Com muito bom humor, o artista cativa até o público que vem de muito longe. A gente veio do Pará e a gente já ia passando ali e a gente deu uma paradinha aqui aí a gente já bateu uma foto aqui no castelinho do Rafael. Realmente o Rafael é um grande artista. São 20 anos construindo castelos de areia, 4 deles em Cabo Frio. Rafael descobriu que tinha esse talento por acaso. Ele conta que certa vez estava dormindo na praia de Copacabana quando foi acordado por um homem que construía castelinhos no local. Rafael perguntou se podia ajudá-lo e logo percebeu que levava jeito para a coisa. Desde então, os caminhos da arte e do trabalho se cruzaram. Depois de uma semana vendo o cara fazer o trabalho, eu falei pro cara, já sei fazer escultura de areia. E venho de lá até hoje fazendo escultura de areia. Graças a Deus já tenho minha família, já tudo direitinho, através desse trabalho na praia. E assim, o que parece ser uma simples brincadeira de criança segue encantando a todos, a cada nova maré, como a beleza de um pôr do sol. E eu me despeço por aqui. Não se esqueça de acessar o portal Multiplix e ficar por dentro de tudo que acontece nas regiões serrana e dos lagos do Rio. A gente se encontra na segunda-feira. Um bom fim de semana para você e até lá!